respeito do Espírito Santo, não a respeito das obras. Hoje nós vamos dar uma pincelada, vamos assim dizer, de uma maneira bem prática. Porque o que é ruim na teologia? A teoria. Sabe, você lê muitos livros, lê, se torna aquela coisa pesada e enfadonha. Então, quando a gente tem alguns exemplos práticos, se torna mais prazível, né, da gente absorver e até mesmo repassar o que a gente aprendeu. Então, nós estamos no capítulo 4 da nossa apostila. E o capítulo 4 fala a respeito da doutrina do Espírito Santo no Velho Testamento. Nós vamos falar como era no Velho Testamento e como é no Novo Testamento. E nós vamos ver uma certa diferença, né? Que apesar de ser a mesma pessoa, que nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, mas nós vamos ver que ele agiu de maneira diferente no Antigo Testamento, conforme ele age no Novo. E nós já sabemos o porquê. Nós, mais uma vez, né, pincelamos que no Antigo Testamento o Senhor falou que seu Espírito não contenderia mais com o homem. Como é contender? Esse contender que ele fala aqui é que ele não mais ia questionar com o homem a respeito dos pecados dele, como ele fez com Caim. Falou: Caim, o que tu fizeste com teu irmão? Aonde está Abel? Né? Poxa, Adão, onde tu estás? Por que tu comeu da árvore? Né? Eva, por que você fez isso? Então, assim, o Espírito não ia mais contender com o homem. E em Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz que o Espírito foi tirado. Ao ser tirado, em Ezequiel fala que ele foi colocado, ele foi introduzido nas rodas do trono. E essas rodas, elas se encheu de óleos e óleo. Então, é uma interpretação que um dia nós vamos tirar um dia só para falar sobre ela. Que dentro de, que era a roda, era Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo 4 até o 18. Depois os irmãos leem. E aí a gente vem para a gente tirar as dúvidas a respeito disso. Que essas rodas, então o Espírito Santo estava ensinando os querubins como fazer. Porque o Espírito Santo não queria trono. Existia o trono do Pai e existe também o trono do Filho. Mas o Espírito Santo decidiu ir para as rodas. Por quê? Porque as rodas eram a peça fundamental que movia o trono de Deus. E hoje, o que é que move o trono de Deus? A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Então isso chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus não é o nosso sofrimento, a nossa lágrima, o nosso cansaço, a nossa dor. Não, é a nossa fé. Não sei se os irmãos lembram, certa vez, e eu sempre uso isso como um paralelo. Quando Jesus disse para aquele centurião, falou: olha, nem todo Israel eu vi tamanha fé como na deste homem. E o interessante é que esse homem não era judeu. Isso aqui mais encabula. Quando ele cita um outro exemplo no Antigo Testamento, quando ele fala da viúva, né, de Serepta, que teve abundância de víveres, e que ele fala também de Naamã, que era um leproso e foi curado. E aí Jesus fala: olha, nesse tempo havia muitas viúvas em Israel, mas nenhuma foi abençoada. Nesse tempo também existia muitos leprosos em Israel, mas nenhum de Israel foi curado. Por que que foi, um exemplo, esse centurião e aquela mulher cananeia que Jesus falou: mulher, grande é a tua fé, né? Por quê? Porque ela falou: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas dos pães que caem da mesa do seu Senhor. Então, o que que essas 4 pessoas tinham em comum? Não era o sofrimento. Elas não eram judeus. Sim, não eram judias. Qual era fé. A fé? Entendeu? Então isso que chamou a atenção do Senhor. E é isso que chama a atenção dele até hoje. O Espírito Santo está sobre nós, diferente do Antigo Testamento. Nós vamos falar um pouco como era no Antigo Testamento, e nós vamos ter, porque hoje sobre o Novo nós já temos bastante
bastante entendimento a respeito disso, só que nós vamos sintetizar no que a Bíblia diz a respeito desse conhecimento aí que às vezes se tornou um pouco vago. Então, para título de início, a nossa apostila, capítulo 4, é como se nós estivéssemos lendo do capítulo 4 até o capítulo 7. O valor da obra do Espírito Santo acentua-se em observarmos sua atividade no Velho Testamento. Mesmo sendo cristãos do Novo Testamento, nossa dependência no Espírito Santo aumenta quando contemplamos suas várias obras nas vidas dos heróis da fé no Velho Testamento, né? Quantos nós não poderíamos citar das obras do Espírito Santo na vida desses guerreiros do Antigo Testamento? Eu me recordo de um que, dos valentes de Davi, tinha Samar e tinha um outro lá, que a Bíblia diz que ele se tornou, ele estava tão cheio do Espírito, que a espada era como se ela tivesse apegada a seu corpo. Aí você imagina a unção que aquele cara estava, né? No caso de Samar, que defendeu aquele campo de lentilha sozinho, colocou um exército para correr. Um outro exemplo de Sansão, que com a queixada de jumento matou mais de 1000. Quer dizer, essas pessoas estavam cheias do Espírito Santo. Nós temos outros exemplos que Elias fez o fogo descer do céu e tal. Então são pessoas que estavam cheias. Nós temos muitos exemplos, mas aquilo ali era só como um ponto de partida, como eu citei um exemplo. Vamos ver como é que Deus agia no Antigo Testamento. Aí vamos começar a ler a Bíblia. É o que eu falei, eu não estou aqui para ler a apostila, não. A apostila os irmãos leem em casa, né? Aqui a gente vê alguma coisa que faz parte da apostila, mas é que traz aquela interpretação que não deixa a aula teórica, né? É isso que nós vamos meditar aqui. Quem pode ler em Números capítulo 11, versículo 16? Eu vou colocando as referências aqui para que não fique perdido depois. 16. Certo. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens, os anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se torou. Ajunta quanto? 70 homens. E aí lê o versículo posterior, por favor. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei o espírito que está em ti, e porei sobre eles. Contigo levarão a carga do fogo, para que um sozinho não rasgue. Esse é o 17? É o anterior que você 17. pediu? Então, O anterior? oi? Números 11, do versículo 16 ao 17. O Espírito estava sobre uma pessoa, e sobre essa pessoa Deus falou: olha, tu vá até tal local, e lá eu vou retirar do Espírito que está sobre você e vou repartir por mais 70. Não é isso que está escrito aí? Amém. Então, o que está escrito aí em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9? Sucedeu que eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: pede-me que devo fazer para ti, por ti, antes que de ti eu seja tomado. Posterior. De ti seja tomado. E o E Eliseu disse: rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. E ele disse: pediste dura coisa. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo. Mas se não, assim não sucederá. Esse é o 24? É o 2, 9 e 10. É o 10. Então aqui 9 e 10. até o 10. E quem encontrou 2 Crônicas, capítulo
18, versículo 23. Então Zedequias, o filho de Kená, aproximou-se, feriu Micaías no maxilar e disse: qual caminho seguiu o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? Qual caminho? Qual caminho seguiu o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? Quem tem outra tradução? Amém. Então o homem desceu o arco e, atirando-o ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. É 2 Crônicas. 2 Crônicas 18 e 23. 23? Então, vamos ler. Continua, por favor. Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse: Este é o seu cocheiro. Viva e lava-me e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Agora 24. A pergunta. 2 Crônicas 18, 23. 18, Eu encontrei aqui. 23. Ó, Vai continuar aí. então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que verá naquele mesmo dia, quando entrares na câmara e em câmara que te esconderes. No caso, quando ele seria preso, né? Então, dá a entender que o Espírito estava sobre Micaías e que ele estava falando: de onde saiu o Espírito de mim para falar pela sua boca? Está vendo que ele está sempre dizendo que o Espírito estava sobre uma pessoa. Aí mais uma passagem, que aqui no caso a gente vai começar um outro ensinamento. Abra todos aí em 1 Samuel 19. Do 19 até o 24. Eu vou ler. Samuel 19, do 19 ao 24. Aí veja o que ele diz: foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul um mensageiro para trazerem a Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando aonde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. O que aconteceu aqui? O Espírito veio também sobre eles, certo? Primeiro veio sobre a primeira leva, aí depois Saul enviou outro grupo. Aí o Espírito também veio sobre eles e eles profetizaram. Aí a parte B do versículo 21. Então enviou Saul ainda uns terceiros, o qual também profetizaram. Versículo 22. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? E respondeu-lhes: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu-se da sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que diz: está também Saul entre os profetas? Então, assim, era assim que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Ele vinha sobre uma pessoa, e aí
É como nós vemos, não gosto de falar assim, mas é uma realidade. Incorporado. Hã? Tipo como se, vamos dizer, possuía, né, a pessoa e usava e fazia do jeito que ele queria. É tipo quando você vê a pessoa rodando no espírito nas vigílias. Né? Mais ou menos assim, vamos dizer que fosse. Mas isso era no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, como é que ele fazia? Ó, aqui nós vamos fazer um exemplo para que nós tenhamos uma visão do Antigo Testamento. Você já tem que se familiarizar com esses tipos de nomenclatura. AT, Antigo Testamento, NT, Novo Testamento. E sempre observar as nomenclaturas iniciais de cada livro. Que às vezes a pessoa não vai dizer o livro, ele só vai dizer só a inicial, né? Então, beleza. No Antigo Testamento, aí aqui nós temos um exemplo. Vou citar Moisés e Elias. E aqui eu vou colocar alguns. Três, quatro, cinco, seis, 7. Como foi que acontecia? Como acontecia no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre aqui você tem um exemplo, Moisés ou Elias, e desse passava para os demais. No caso de Moisés, de Samuel, que nós lemos também, é uma pequena exceção de quando ele tomava mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Geralmente ele pegava uma e ficava sobre ela. Sobre os reis, ele ficava sobre o rei. Sobre os profetas, sobre o profeta. Ora falava com o profeta, ora falava com o rei, né? E ora também com o sacerdote. Porém, o que acontecia nesse meio termo? O Espírito Santo descia na terra e subia para as rodas. Na próxima aula nós vamos falar direito sobre essas E rodas. aqueles conselheiros? Oi? Não tinha os conselheiros de Davi? Sim, mas eram conselheiros É considerado sábios, entendidos da lei, né? E como sacerdotes, levitas, pessoas que tinham, como, entre aspas, a Bíblia não fala lá em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria? Então é como se nós tivéssemos vários anciões e que toda vez que fosse tomada uma decisão, era tomada baseada nos conselhos desses sábios, desses conselheiros. Como um exemplo, se não me falha a memória, um dos filhos de Salomão, acho que, aí eu me confundo, não sei se foi Roboão ou foi Jeroboão que era o filho, Roboão, que ele tomou conselho dos sábios, e os sábios falaram: não, você tem que ser mais duro do que seu pai, mete o ferro no povo. E aí foi a hora que distribuiu, né? As tribos se dividiram, o reino do sul e o reino do norte. Então esses sábios eram tidos mais ou menos nesse sentido aí. Com relação ao Espírito Santo no Antigo Testamento, era assim: o Espírito vinha sobre e desse ele partia para outros. Ora ele voltava e ora ele continuava. Dificilmente ele estava sobre duas pessoas ao mesmo tempo. Um exemplo, quando Elias estava com Eliseu seria o sucessor, mas o Espírito estava com Elias. Até mesmo Josué subia na metade do monte, o Espírito subia com Moisés. O Espírito ficou com os 70 para aconselhar,
vamos assim dizer. Mas não que o Espírito, aqui é que nós entendemos assim, o Espírito no Antigo Testamento habitava no ser humano por porção. É só isso que você tem que entender, por porção. No Novo Testamento era diferente. Ele está em todos ao mesmo tempo. Pois é, agora nós temos o que? A plenitude. Antigamente era por porção. Uma porção chegou a ser dividida por 70 no tempo de Moisés. E uma porção, no caso de Elias, Eliseu recebeu uma porção dobrada da porção que estava sobre Elias, entendeu? Então no Antigo Testamento se tratava o Espírito Santo com o homem por porções. No Novo Testamento não. No Novo Testamento é a plenitude. Aí um exemplo a respeito disso, Efésios 4, versículo 4. Eu acho que é até o 6. Quem encontrou aí, quiser ler? Quatro. Há somente um corpo e um espírito, como também foram chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, que age no meio de todos e está em todos. E o 4, 5. E o 6. Mas eu acho que era só até aí mesmo. Aí ele deixou claro que o Espírito está sobre um, e esse mesmo um está sobre o outro, que está sobre este e sobre todos. Um só Espírito. Está vendo que ele não está atuando mais como no antigo. Eu vinha sobre Moisés, depois eu passei sobre Elias, depois eu passei para Samuel, depois eu vim para, sei lá, Sansão, né? Não, eu vim sobre todos. Um exemplo de que ele veio sobre todos. Atos 2, Pentecostes, e veio, né, um vento como, né, e línguas como partidas de fogo sobre todos que estavam ali, e todos foram cheios. Uma profecia de Joel, lembra que nos últimos dias os jovens terão visões, os velhos sonharão, né, e o Espírito virá sobre toda a carne. Então aqui no Novo Testamento nós podemos começar com os apóstolos. E um outro exemplo. Pode falar. Na nossa apresentação, está sobre tudo e acaba meio que dá uma porção, né, de poder. Como quer, exatamente. Essa dispensação é dele. E nós somos apenas instrumentos. Por quê? Jesus certa vez falou: sem mim nada podeis fazer. Mas antes disso, o que ele falou? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder.
poder. Por quê? Porque eu enviarei o Consolador. Tem um cântico muito interessante que fala sobre isso, que nós entendemos que no Novo Testamento o Espírito Santo está sobre cada um de nós e nós estamos interligados uns nos outros. Por quê? Em Lucas, no capítulo 1, versículo 15, fala de João Batista. Diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Mas aí o Espírito estava sobre quem? Abre aí, Lucas capítulo 1, versículo 15. 1,15. Vou colocar aqui também. Você será grande diante do Senhor e não deverá viver de vida forma. Será cheio do Espírito Santo, da lei do ventre de sua mãe. Certo. Quem é que foi cheio do Espírito Santo no tempo de Jesus? João Batista. Só João Batista. Mais uma prova clara de que o Pode Espírito... dizer também que Maria também foi agraciada. Maria, o Espírito estava dentro dela, né? Ela estava gerando. E uma coisa que a minha irmã lembrou, que vale a pena vocês não esquecerem: Jesus não veio pela linhagem de Salomão. Não, Jesus veio pela linhagem de Natã, o outro filho de Salomão. Por quê? Porque da linhagem de Salomão veio José. E Jesus, para nascer, não precisou de José. Ele precisou de Maria, né? Que ele não precisou de José. Não, filho de Salomão, não o profeta. O profeta era outra história. Filho de Outro Natã. Natã, filho de Salomão. Salomão. Aí vem a pergunta, por que ele é chamado de filho de Davi? Exato. Que é da O linhagem. filho de Davi, por quê? Porque depois de Salomão, aí no caso era para vir, lembra que o seu reino não terá fim? Então depois de Davi seria Salomão, só que Salomão errou. E aí veio essa outra descendência. No caso de Davi, depois de Davi, para Deus, o outro rei foi Natã. Então de Natã veio a descendência. Isso você pode olhar na genealogia de Mateus. Você não foi da semente de Roboão. Não, veio naquela de Davi do outro lado. Só olhar aqui na genealogia de Mateus. Fala a genealogia. Quer ver? Essa Bíblia aqui é nova, ela quer contar todo mundo. Aí, genealogia, ó. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí vai falando. E Abraão gerou Isaac e tal. Aí ele vai até Mateus quanto? Mateus 1. No versículo 16 ele diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que chama o Cristo. De sorte que de todas as gerações até Davi são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia são 14, e desde o exílio até a Babilônia de Cristo também são 14, né? No caso é uma genealogia. Aquele que havia de vir, ao qual o pai adotivo, o filho de Deus, daquele que moveria as consequências do pecado e da vida do homem, no caso de José. Mas Jesus não precisou. Lembra de uma estátua de Daniel, quando ele teve aquele sonho, Nabucodonosor, e tinha aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, peito de prata, o corpo de bronze e as pernas e os pés de ferro misturados com barro. E aí veio uma pedra cortada sem auxílio de mão e veio e quebrou aquela estátua, né? No caso, demoliu ela. Então, quando ela veio cortada sem mão, quer dizer, sem providência humana. E de onde ela veio? Do céu. Então, ali é uma simbologia de Cristo,
que não precisaria da mão humana para vir a esse mundo, e ele no qual destrói toda aquela estátua que simbolizava os reinos futuros que viria no tempo de Daniel, no qual é uma história escatológica que nós vamos ver mais na frente. Então em Lucas aqui está dizendo que o Espírito Santo estava sobre João Batista. Não disse que estava sobre Caifás, não disse que estava sobre Anás, não disse que estava sobre Herodes, não estava sobre o Tertáqueo, Tiberias, não estava sobre nenhum deles. Estava sobre João Batista. E aí depois nós vamos continuar, que é Apocalipse capítulo 1, versículo 6. O que que Deus fez por nós? 1,6, pastor. 1,6. Por favor. Matando, né? E fez de nós um Matou reino Jerusalém. de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai, a Jesus Cristo. Sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Fez-nos reis e sacerdotes. Hoje, antigamente, os reis chegavam diante da presença de Deus. Davi fez isso algumas vezes, certa vez até o pão da preposição ele comeu. E os sacerdotes eram aqueles que tinham direito de adentrar diante da presença de Deus. Mas no caso de Cristo, na cruz do Calvário, ele nos fez reis e sacerdotes. Quer dizer, podemos entrar diante da presença de Deus com ousadia. Não precisamos mais do auxílio de alguém. É claro que uma pessoa mais experiente pode nos indicar, nos dar umas dicas, que pode nos ajudar a acelerar, vamos assim dizer, esse processo. Mas nós temos esse direito, temos essa autonomia que foi dada por Deus. Por quê? É como um exemplo que nós já falamos numa aula passada, a respeito assim: se eu estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedireis tudo que vos pedires, vos será feito. Jesus disse isso. Aí então imagina que você, nós já falamos sobre isso aqui, eu vou só citar como um exemplo aqui. Eu tinha um desenho aqui, mas eu perdi ele agora, acho que está no outro caderno. Pai, Espírito e o Filho. Por quê? Porque o Espírito une o Pai ao Filho, certo? Até aí tudo bem. E aqui eu vou botar você. Então veja bem. Nós estamos em Cristo? Amém, né? Então, se nós estamos em Cristo, teoricamente, Cristo está em nós. Só que Jesus falou que ele também estava no Pai. Se Cristo está no Pai, automaticamente o Pai está no Filho. E o Espírito do Pai e o Espírito do Filho é o Espírito Santo. Porque ele sonda, os pensamentos e os intentos mais profundos do Pai. Então entenda isso aqui: o Pai está no Espírito, o Espírito está no Pai. Logo, o Espírito, o Filho está no Espírito e o Espírito está no Filho. Então, vamos raciocinar um pouco. Se o Pai está no Espírito e o Espírito está no Filho, o Filho está no Pai, os três estão juntos. Se eu estou no Filho, você concorda que não tem como separar eu do Espírito? Por quê? Porque o Espírito está no Filho. E se o Filho está no Espírito e se eu estou no Filho, logo o Espírito também está em mim. Automaticamente o Pai está no Filho, está no Espírito,
E se o Pai, e se o Filho e o Espírito estiver em mim, automaticamente eu estou no Pai e o Pai também vai estar em mim. Amém. Dá para entender? Sim. Tem alguma coisa errada aqui? Não? Então veja bem. Então, quando a gente ora, a gente só precisa orar em nome do Espírito e terminar em nome de Jesus? Nós devemos orar em nome de Jesus. Porque Jesus é que nos concedeu esse privilégio. É tipo assim: o Espírito é o intermediador entre o Pai e o Filho. E o Espírito também nos intermedia hoje, nós que somos salvos em Cristo Jesus, nos intermedia entre o Pai. Só que nós não iremos ao Pai se não for pelo Filho. Né? Nós não iremos ao Pai se não for pelo Filho. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas quem nos apresenta ao Pai não é o Espírito, é o Filho. Então o Filho está no Espírito. Então é nessa hora, falar sobre divindade é um pouco complexo para a nossa mente. Porque é como se diz, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso não existe. Um exemplo. Pai, Espírito e Filho. Isso aqui é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Eles são Deus. Eles têm características, personalidades diferentes. Nós temos no Antigo Testamento a manifestação do Pai, como ele habitou. Eu sempre uso como um exemplo, você pode ir por aí também. Como é que o Pai se manifestou aos homens? No Monte Sinai. Ele veio trazer a lei. A Bíblia diz que o monte fumegava, estremecia, fumaça, barulho de trovão, tal, aquela coisa toda. Ali era Deus Pai se manifestando. Deus Filho. A gente diz Deus, mas não é a divindade, é os três juntos. Aí a manifestação do seu Filho no Monte das Oliveiras, ou melhor, no Sermão da Montanha, quando ele falou sobre as leis, né? Sobre, vamos assim dizer, sobre as leis do Novo Testamento, não, do Reino de Deus. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Então ali está as nossas regras. Se no Antigo Testamento os judeus tinham o Pentateuco, nós temos o Novo Testamento, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ali está a nossa regra de fé e conduta cristã. É baseado naquilo ali. Passar daquilo ali é doutrina. Doutrina, né, que acrescenta. Como os fariseus também tinham. Eles tinham o Pentateuco, que eram as leis, e mais 613 normas cerimoniais, normativas para que eles vivessem. Que não era bom, o que era bom, o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. Então, isso é como se fossem as doutrinas de Paulo. As condutas, regras de boas condutas que nós temos no Novo Testamento. Mas via de regra, capítulo 5, 6 e 7 são, vamos assim dizer, as leis do reino de Deus. Se você fizer aquilo ali, e se sempre compara no Antigo Testamento ao capítulo 15 de Salmo, se você se identificar com aquilo ali, você vai longe. É como certa vez Jesus falou: tu não está longe do céu. Hã? Salmo 15. Quer ler Salmo 15? Mateus, exatamente. Chegar em casa, você dá uma lida. 5. O Senhor Deus quem tem o direito de morar com eles, quem pode viver no teu monte santo.
Esse é o Salmo 15. Aí tem outras traduções que fala também. E aqui Mateus capítulos 5, 6 e 7. Em cima de vós, Também. É sínteses, né? É como Jesus falou assim, resume para mim a lei. Entendeu? Aí ele citou 2 versículos. Amarás o Senhor teu Deus, toda a tua força, todo o teu entendimento, com toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Faça isso e viverá. É como se ele tivesse feito um resumo. Então, é baseado nisso daí, a gente começa um resumo. Esses versículos aí. O pai foi no Monte, né? Monte Sião. Sim, Monte Sinai. Jesus lá no Sermão da Montanha, e o Filho se manifestou no dia de Pentecostes, né? E você vê que Jesus era aquela calmaria, o sol, os pássaros, né? As flores. Ele fala, olhar os lírios do campo, né? Naquela calmaria. Já o Espírito Santo não, já veio já com aquele movimento, né? Com labareda de fogo e língua estranha, gente fazendo a manifestação do Espírito e tal. Então, assim, são os 3, não que eles, vamos assim dizer, tenham alguma coisa contra um ao outro, mas eles agem de forma diferente e são um. De tal forma que, veja bem, quando a Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 21, se me fala em memória, versículo 15, quando diz assim, e assentou-se, né? Ali quando ele fala assentou-se, ali é o Pai, o Espírito no corpo do Filho, no juízo do trono branco, para julgar quem? Todos os mortos. Então os 3 estarão em um só. Eles também precisariam, né? Precisaram de um corpo, e no qual Jesus veio, morreu, e o Espírito Santo o ressuscitou, e agora eles têm um corpo. Quando a gente olha para Jesus, você está olhando para a Trindade. Você vê os 3. É tanto que, foi para que ele falou? Teve um dos discípulos que falou, não sei se foi Natanael, não me recordo qual, que disse assim, Pai, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, meu filho, você está me vendo, você está vendo o Pai, entendeu? Então, assim, essa é uma da terminologia. Ele passou. Mas assim, era um negócio bem duro, né? Como assim? Porque para eles, Jesus era uma pessoa normal, né? Sim, você vê João. Como é que João ia aceitar o primo dele, o Messias? Às vezes a gente não aceita um irmão que tem um dom melhor do que o nosso. Imagina o Messias. Fala, esse aí, não, esse aí eu já vi ele ali atrás da moita. É porque quando você, vamos supor, tem uma referência, um pastor que mora, por exemplo, no Rio de Você não conhece nada da vida dele, é mais fácil você acreditar nele, quando né? você chega tipo assim, já tive essa experiência, sabe? Uma referência para mim do que eu vi o cara, eu tipo assim, o cara normal. Esse é o nosso problema às vezes, né? A gente endeusa a pessoa, coloca ela num pedestal, que é quando a gente chega lá e fala, não, eu mesmo vou quebrar esse pedestal. Eu tive experiência esses dias com minha irmã. Minha irmã começou a profetizar com a minha sobrinha, e aí a minha outra irmã católica me perguntou, aí me contou uma história de uma bruxa, não sei o que, não sei o que. Eu falei, bom, nós não devemos Julgar o profeta. julgar a profeta, mas a profecia sim. Se for de Deus, vai cumprir. Se não for, aí está em dúvida, sabe? Fica o mistério no ar. Agora, uma coisa que nós temos que analisar também: como é que Deus falava com os homens? Através de sonhos e visões. Sonhos. Mas assim, vocês estão numa escola teológica, então vocês Esses dias falar sobre sonhos. Deus falou só através de interpretações na Bíblia. 22 no Novo No Testamento Antigo. e 12 no Antigo. No Novo. Certo, mas assim, tudo bem. É pouco. Porque se você for analisar, o Antigo Testamento tem 2000 anos. Né? Aí Deus só falou esse tanto de vezes? Falou mais. Eu quero dizer que Deus não falou só através de sonhos. Né?
Até mesmo, quando nós formos estudar a partir do capítulo 7, você vai ver a simbologia do Espírito Santo. Aí vai falar sobre o óleo, sobre o vento, né, como ele apareceu, né, no Antigo Testamento. Aí é nessa hora que nós vamos falar das rodas, quando ele está lá na plataforma do trono, o que ele fazia lá. E ele estava treinando lá. Para que ele estava treinando lá? Com os querubins, para vir fazer em nós. Oi? Ele saiu daqui e foi para as rodas de Ezequiel, capítulo 1, e lá ele ensinava os querubins a trabalhar, a adorar, a servir a Deus. E eles faziam muitas das vezes o que queria. E aqui nós vamos ver uma coisa, uma particularidade que, um exemplo, você tem vontade de ter um negócio, Deus é contigo. Mas se você não tem vontade, Deus também não tem. Deus não vai fazer aquilo que você não tem vontade. Isso é o que? É o Espírito dentro das rodas. Ele se move de acordo com o que nós nos movemos. Também. Isso vocês vão ver na próxima aula. As rodas, os olhos e o óleo dentro das rodas e as rodas, aquela coisa diferente do que muitas pessoas que dormem às vezes com a barriga cheia, aí chega na igreja, pastor, eu tive uma visão assim de uma bola mais ou menos assim. Eu vou trazer uma figura que vocês vão ver mais ou menos como alguém interpretou esse tipo de visão, porque é roda dentro de rodas, e roda com óleo e roda com olhos, né? Então quer dizer, é meio que, né, meio estranho, mas então nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aula. Eu quero falar com vocês como era a forma que Deus trabalhava, e sempre através do Espírito, desde o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Espírito Santo é ele que inspira, é ou não é? Ele é o autor da Bíblia. Ele inspirou Moisés. Como é que Moisés ia falar de Gênesis capítulo 1? Né? Alguém inspirou ele. Como é que é o nome daquele cara? Ia falar sobre Jó. Jó foi um livro inspirado. Separaram a Bíblia. Como é que é o nome daquele outro? João, na ilha de Patmos, né? Como é que ele ia falar e ia sintonizar com tudo aquilo, essa harmonia da bibliologia, né, que houve? Então foi o que? Foi um autor só, usou vários personagens e todos eles unidos tornaram-se a Bíblia. É aquele monte de quebra-cabeça que as peças se encaixam no final da história. Então, o texto base para esse daí é qual? Hebreus, capítulo 1, versículo 1. O que está escrito lá? Você vai falar sobre o que agora? Oi? Você vai sobre o que? A inspiração. A inspiração. A inspiração da palavra de Deus, né? Podemos até citar assim. Não foi uma coisa aleatória, não. Eu estava dormindo e aí Deus me usou. E às vezes não usa você, só usa eu. Não é bem assim. 1, 2. Os caras são curiosos para saber quem é o autor desse livro. Pois é, eu não me arrisco dizer não. E para mim também não faz nem, não tem nem interesse. Uns dizem que é Paulo, acredito, uns dizem que é Apolo, também acredito. Mas eu sei que o cara, nem diz o outro, o cara manjava. O cara sabia o que estava falando. Viu? Tinha um entendimento que ele falava tanto do novo como do velho, e usava os símbolos e, rapaz, o cara... Tem coisa aqui que a gente ainda hoje viaja e não entende, e ele já estava pregando naquele tempo lá atrás, né? E a gente hoje ainda não entende. O que está escrito aí? Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Quem encontrou? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Calma aí. Ah não, tá. Pode ir falando que depois eu coloco na ordem aqui, vai. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem continuou
herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentarão todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Havendo Deus falado antigamente através dos profetas, de várias formas, de várias maneiras, falou nos últimos dias através do seu Filho. Tá. Eu gostaria que, se possível, vocês me explicassem quem foi e qual foi a forma que Deus falou através desses últimos dias. O livro de Hebreus foi escrito de 60 a 70 depois de Cristo. E para ele já eram os últimos dias. Aí depois falar Jesus está voltando, né? Tem gente que não acredita, mas para Deus naquele tempo, 2000 anos atrás, já eram os últimos dias. Isso aí já foi acontecido. Já é outra profecia também. Seria derramado sobre toda a carne. Primeiro, qual foi a primeira forma que Deus falou aos homens? Como assim nós podemos essa luz do Espírito Santo se derramar em toda a carne? No dia do batismo de Já Pentecostes. aconteceu. Lembra que a gente... Eu sei. Então, no caso, ele já está. Essa profecia aqui, ó. Por quê? Porque aqui, antigamente, no Antigo Testamento, ele vinha sobre porção, sobre um, sobre alguns. Está na página 14. Nos últimos dias, é o caso que eu falo, eu estou tentando, como é que eu posso dizer, trazer algo palpável para que não se torne uma coisa maciça, assim, sem graça e muito teórica, porque toda vez que você for estudar, você só vai ver isso, livros, compêndios, comentários, teses e cheio de versículos. Você vê que na apostila não tem muitos versículos, eu deixo alguns que eu acho que realmente é necessário, então vale a pena você ler. Então no Antigo Testamento era assim, já no Novo não. E outra, o Espírito trabalhava no Antigo Testamento com uma pessoa. Um exemplo, ele elegeu Josué para ser sucessor de Moisés. Então todas as tribos tinham que obedecer quem? Josué. No Novo Testamento, como é que é? Nós estamos debaixo dos nossos líderes. Sim, dos líderes, mas nós só podemos fazer se o líder autorizar? Não. Nós podemos evangelizar? Sim. Nós podemos ir no hospital? Sim. Nós podemos fazer obra social? Sim. Precisamos da autorização de um líder? Precisamos da ordenança dele? Não. Não. Por quê? Porque o Senhor já nos outorgou. Ele disse, ide por todo mundo. E ele não mandou fazer membro, ele disse, façais discípulos, ensinando-os e batizando-os. Um exemplo disso, aquele diácono, Filipe, ele era um diácono, fazia a obra de evangelista, fazia a obra, teve experiência que alguns não, somente Paulo e João teve, e teve experiência que nenhum dos apóstolos tiveram, que ele foi transladado, né? Ele estava num local e apareceu 50 quilômetros de distância. Irmão, 50 quilômetros é longe, eu não sei se você tem noção, você já foi por rumo de Formosa ali, Planaltina, aquelas quebradas para lá, é mais ou menos daqui, você está andando aqui, quando menos pensa, você está falando com o eunuco aqui, ele fala, ó, eu estou indo ali. E aí você aparece lá em Formosa acho que é uns 80 quilômetros, mas nesse meio do caminho para lá de Planaltina, Sobradinho, Mas do isso Goiás. aconteceu com ele por quê? Porque os diáconos não aceitaram ele? Os apóstolos não aceitaram ele? No meio deles ou não? Não. Porque ele tinha essa chamada diferente. Olha só, qual era a função? Lembra quando Jesus foi assunto aos céus, na sua ascensão?
Os anjos, quem lembra o que os anjos falou? Varões galileus, por que olhais para cima? Galileus? Eles não eram galileus, eles eram judeus. Aí ele diz: varões galileus, olhais para cima, esse mesmo Senhor que viste subir, também há de descer. Aí eles foram ficar em Jerusalém. Só que Deus não queria que a igreja permanecesse somente em Jerusalém. Por isso que teve aquela diáspora, que foi a ordem em que houve uma grande perseguição para que os apóstolos saíssem e corressem para quê? Para pregar o evangelho a Samaria e até os confins da terra, que por eles estavam lá até hoje em Roma. Ainda tem uns lá ainda, o Papa está lá. Ainda tem uns lá ainda que ainda não ouviram essa palavra. Então a ideia de Jesus era essa. E como ele foi, o Espírito foi com ele. É aquele caso que estava falando das rodas. Se você vai, Deus vai com você. Não ia falar sobre isso agora não, mas mais na frente, a respeito do jumento. Tem uma simbologia que o jumento nos representa a respeito da nossa fé. Jesus entrou, né? Jesus entrou também em cima de um jumento. Dizem que aquele jumento tinha empacado. E aí alguém chegou e falou: estou precisando do jumento. Falou: leva isso aí. Não me serve para nada a ver. E aí foi, e às vezes o jumento acha que é alguma coisa e tal, mas enfim, sem Jesus ele não é nada, né? Tem pessoas que falam essa história. Não sei se você já notou, mas a maioria das vezes que você conseguiu alguma coisa foi por sua teimosia. Não estou dizendo que todas, mas a maioria. Ah, não vai dar certo, não faz isso, não pode, não dá, não é assim, não vai. E aí você às vezes vai pela sua teimosia, aí sei lá, você adquire a sua primeira casa, o seu primeiro carro, seu primeiro milhão guardado, não sei, quem sabe, né? Deus abençoe, provenha. Deus pode fazer. Então, assim, geralmente vem através da sua teimosia. E muitas das vezes nós é como aquela jumenta de Balaão. Balaão não queria, melhor, Balaão queria ir e a jumenta disse não. Então quem é que estava teimoso ali? Era Balaão ou era a jumenta? Quem era teimoso? Era Balaão ou era a jumenta? Existem dois pontos de vista, né? Se você olhar pelo lado do profeta, o profeta queria chegar no destino, mas ele estava errado. Já no caso da jumenta, ela estava vendo algo que o profeta não estava vendo. E se ele fosse, é tanto que ela ainda falou: rapaz, você não está vendo um anjo aí na frente não, moça. Se ele for, vai matar nós dois. Você vai, eu não vou não. Eu vou ficar aqui. Então assim, a teimosia dela salvou a vida do profeta. Às vezes a nossa teimosia pode salvar a vida de alguém. Às vezes uma oração, uma campanha, um jejum, né, uma insistência, né, um clamor. Então esse tipo de insistência pode salvar ou ajeitar, vamos assim dizer, né, a vida de alguém pela nossa insistência. É uma simbologia a respeito do jumento, mas na frente a gente fala. Eu não quero que vocês se tornem específicos também do juiz incompassivo, né? Eu não, juiz iníquo. E aquela mulher que eu sempre orava e ele falou: rapaz, eu não tenho nem a Deus. Essa mulher está me enchendo o saco, vou resolver o problema dela, para que ela, né, me deixe em paz. Então, assim, eu não quero que vocês se tornem especialistas em jumento, mas mais na frente nós vamos falar um pouco mais desse jumento. O que eu quero falar com vocês é isso daqui, porque isso eu acho muito importante. Por quê? Porque só com esse versículo aqui vocês podem pregar. Só com um versículo. Pronto. Já pode pregar. Havendo Deus falado antigamente. Como Deus falou antigamente? Qual foi o primeiro que Deus usou para falar? A linhagem. Se nós formos numa linhagem, vamos assim dizer, cronológica, né? Podemos assim dizer. Ele usou quem? Os patriarcas. Não foi pelo Espírito Santo? Não, mas
Mas, Você né? tá falando de pessoas. Havendo Deus falado antigamente, ele falou para quem? Né? Para nós. Então ele usou quem? Os patriarcas. Aí depois dos patriarcas veio quem? Ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, eita. Primeiro ele falou através dos patriarcas. Depois dos patriarcas veio quem? Os sacerdotes. Depois dos sacerdotes veio os profetas, né? Se bem que profetas, Profetas em quarto lugar. reis, juízes, líderes barra apóstolos, né? Tá. Só que aqui tem um probleminha. Tem um probleminha bem aqui nesse terceiro. Aqui eu estou falando em uma ordem cronológica, tá? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então aqui, o 1 está ligado aos patriarcas, certo? Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Enos, Enoque, entendeu? Passados ali. Antes dos sacerdotes. Aí depois veio dos sacerdotes, veio os profetas. Nos sacerdotes adentrou a lei também. Só que tem um paralelo aqui, eu quero falar sobre o 3. Pode falar. Pronto, é aí que nós vamos começar. Fala. Arão? Pois é. Não. Não, sim, mas teoricamente sim. Teoricamente sim. E ele não foi um qualquer, foi o sumo sacerdote, né? Só que antes dele houve outros sacerdotes. Melquisedeque. Oh! Então, esse sacerdócio aqui é Sacerdócio eterno. universal. Eu poderia colocar ele aqui no segundo, em vez do terceiro. Mas por que no terceiro? Eu vou botar aqui nazireado. Então, havendo Deus falado de várias formas, de várias maneiras, nos últimos tempos, falou-nos através dos seus filhos. Isso é muito vago. Não, vago? Patriarca, sacerdote, nazireus, profetas, reis, juízes e os apóstolos, isso é vago? Me cita o nome de cada um desses aqui e fala sobre cada um deles, né? Isso não é vago, exatamente. É a Bíblia toda. Oi? Do juízo. Porque juízes foi depois de reis. Quando acabaram-se os reinados, aí foi levantando os juízes. Não, são meio que paralelos, né? Depois veio os juízes. Não era para vir o reis, Oi? era para continuar com reinos, né? Era reinos. Então, que juízes. Exato. Isso aí nós vamos deixar para a próxima aula, que aí nós vamos falar sobre o reino teocrático. Foi quando Deus escolheu, Deus não, o povo
escolheu, votou em Saul e Deus escolheu Davi. Aí fica aquela pergunta, mas isso aqui é para a próxima aula. Você quer ser votado ou você quer ser escolhido? A opção é sua. Oi? Pode falar. Nazireu, pronto. Vamos, Samuel. você está indo no caminho, varão. Não, Sansão. Será? Foi Sansão. Olha só. Jesus ele era, né? Também. Oi? Jesus também. Jesus se tornou, fez um voto do nazireado, né? Não tornarei a tomar vinho até que estejais comigo lá no céu, né? No paraíso. Veja bem, irmãos, existiu essa linhagem do sacerdócio. Na próxima aula a gente aprofunda isso aqui. O primeiro sacerdócio e veio também a ter um segundo. Só que o primeiro, eu vou colocar uma outra barra aqui que a gente coloca uma linha de tempo. Eu não entendo nada sobre o nazireado. Por que você botaria isso? Pois é, você vai começar a entender agora. Talvez, né? No caso do sacerdócio, aqui o primeiro ele veio através de Melquisedeque, sacerdócio universal. Que sentido? Sacerdócio daquele que não precisava de um templo para adorar, não era? É tanto que onde ele chegava, na próxima aula a gente vai destrinchar isso melhor. Onde ele chegava, ele adorava. Samuel tem exemplo disso. Como é que Davi colocou na cabeça de falar assim, não, eu vou pegar a arca e vou colocar lá no meu quintal e os outros utensílios eu vou mandar lá para o monte de Gibeon. Não quero saber do altar de incenso, não quero saber do candelabro, não quero saber da mesa dos pães, não quero saber do altar de sacrifício, não quero saber da bacia, isso aí vai ficar para lá. Quem foi que falou para ele que podia separar essas coisas? Samuel. Quem foi que falou para Davi que Deus gostava de louvor? Quem foi que falou para Davi que Deus gostava de pão e de vinho? Quem foi que falou para Davi que Deus gostava de louvores? Hã? Está na Bíblia. O Espírito Santo, né? Isso aí é clichê, né? O cara viu que ele tomava, ele viu mesmo. Da uva, fermentação natural da uva. É suco, né? É, como se fosse o suco e ele fermenta por si só. Então, existia esse sacerdócio universal de Melquisedeque. Aí eu vou colocar aqui universal. Coloquei mel. Ele não diz o que é, porque isso. Hã? Antes de Abraão. Porque quando Abraão, a Bíblia diz, Gênesis 14, 20, né? Diz que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ele era um representante, como se, entre aspas, uma teofania de Deus. Mas ele era rei de Salém. Salém quer dizer lugar de paz. Então ele era um rei sacerdote, uma representação de Cristo, tipologicamente falando. Mais na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Diz que ele tinha um pai e uma mãe. Sem origem, Sim, né? É como o nosso Deus, o Senhor Jesus também, sem origem. Apesar de ter vindo de Maria, mas não posso falar essa palavra que talvez pode ofender. Mas enfim, imagine que aqui esse sacerdócio universal veio. Teofania? Teofania, manifestação de Deus de forma corpórea ou vista pelos homens. Aí existem várias formas. Lembra da rocha?
a rocha, eles eram alimentados, 2 Coríntios 10,5, ou 1 Coríntios 10,5, que eles alimentavam pela rocha que os seguia. Aí tinha a coluna de fogo, coluna de nuvem, tinha água que saiu da rocha. Então isso tudo era forma de teofania. O anjo quando aparecia e tal. Então o sacerdócio universal, aí ele veio até aqui e deu uma parada. Por que ele parou? Porque se iniciou o sacerdócio levítico. Porque ali era antes da lei. Certo. Então aqui se iniciou o levítico. Certo? E aí ele veio até quando? Até Cristo. Até Cristo. Tá, vou deixar. Então, aí ele veio, aqui foi ungido Arão, sumo sacerdote do sacerdócio levítico. Deixa eu fazer uma pergunta para todos. Quem foi que abençoou Abraão? Melquisedeque, né? É porque ele deu pão, Ele fez. Abra sua Bíblia aí em Deu Gênesis pão, vinho. 14. Eu acho que é 19 e 20. Eu vou confirmar. Então Deus abençoou Abraão através de Melquisedeque. Exato. ele deu a ceia para ele, né? Pois é. Você vê o tanto que a ceia é importante. Ou é 14 ou é 1? Eu vou ser 19 e 20. Deu a partir do 18 até o 20. E Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de vocês nas suas mãos. Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Sim, você não poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Enriqueceu Abraão. Então tá, essa daí foi a aparição de Melquisedeque, rei de Salém. Aí abre a sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 7. De 1 a 3. Olha só o que a Bíblia diz. Porque a gente podia fazer um dia um estudo sobre Cristo acima de todos, sobre os anjos, sobre Melquisedeque, sobre Moisés, sobre Josué, sobre os profetas, sobre Arão, né? Porque a supremacia de Cristo, né? Essa é a verdade. Hebreus 7, do 1 ao 3 diz assim, está escrito ali: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça e depois também rei de Salém, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então a tipologia de Jesus, Melquisedeque. O que ele está dizendo aqui? Que esse reino universal teve início em Adão. Aqui eu estou falando na terra, né? Adão. Esse daqui, o Levítico, Arão. Só que esse sacerdócio aqui acabou quando? Jesus Cristo. Em Jesus
Eu queria colocar aqui Anás, ou Caifás, né, que eram os sacerdotes e tal. Então os irmãos entendem, mas foi ali, João Batista foi o último profeta. Jesus falou, nós não entendemos disso aqui, então eu vou colocar aqui Caifás, tá? Tá, Caifás, Anás, João Batista, Jesus, a cruz. Então, você entendendo, para mim é o que importa. Tá, então iniciou aqui em paralelo com esse. Mas esse sacerdócio acabou? Não. Por que não? É eterno. Ele é eterno. Mas como ele continuou? Quando Jesus ascendeu aos céus. Não, mas aí foi longe demais. Nós estamos aqui ainda. Quero saber daqui. Você já está falando daqui, ó. Eu quero aqui. Então, veja bem. 3, versículo 3 fala: não tem princípio de dias nem fim da vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Esse era sacerdote a simbologia desse sacerdócio, dizendo que Melquisedeque era semelhante a de Cristo, né? Até aí, tudo bem. Esse é o sacerdócio universal. Então ele, a irmã bem lembrou, não teve fim, realmente. Mas eu quero saber como é que ele continuou aqui. Exato, na terra. Por quê? Quem foi que ungiu vou fazer aqui rapidinho. Aqui era a arca. Aqui vai dizer que era a mesa, aqui é o altar. Vamos dizer que aqui era o candelabro. Aqui era a bacia e tal. Aqui eu vou dizer que era a tenda do encontro. Aí na frente? Acho que é o seu aí. Então, aqui é a tenda de Moisés. Vou até botar o nome aqui. TM. Tenda de Moisés ou tenda do encontro. Tá ok? Mesma coisa. Aqui é o tabernáculo. Tabernáculo de quem? De Moisés. Ok. E aqui é a tenda também de Moisés. A tenda identificada. E aqui é encontro. Beleza. Aí faz de conta que essa aqui é a tenda. Quando Melquisedeque abençoou Abraão, dá-se a entender que o maior abençoou o menor. Algum problema quanto a isso? Não, né? Quem foi que ungiu as peças do tabernáculo? Moisés. Quem foi que consagrou Arão? Moisés. Qual era o sacerdócio de Moisés? Ele foi fugir do Moisés. Lembra do telecurso? Vamos pensar um pouco. Ele veio dessa linhagem, irmão, dos patriarcas e sacerdotes do nazireado, apesar dele não ser antes dos profetas, ele continuou essa linhagem aqui. No caso, Jetro era sacerdote, mas não existia ainda o sacerdócio levítico, ainda não existia. Melquisedeque era sacerdote, Por causa da linhagem mas de Abraão. ainda não existia ainda o sacerdócio levítico. Por causa da linhagem de Abraão. A linhagem de Abraão, que era o quê? Patriarca. Os patriarcas, que também eram sacerdotes. Também. Por quê? Porque sacrificavam. Um exemplo, Jó. Sacrificava pelos seus 10 filhos. Jó sacrificava pelos filhos, e sendo ele era levítico, não existia esse sacerdócio ainda. Então, nesse meio termo aqui, houve um camarada de
como é que eu posso dizer, de uma total influência que foi o elo entre esses dois sacerdócios aqui, e permitiu que ele continuasse. Eu vou até botar ele aqui de vermelho. O elo. Hã? O elo de ligação aí entre eles. É como se fosse o elo. Moisés. Que é antes da lei. Que é Jetro. Era para ser um pouquinho mais pra cá, mas como já fiz o desenho, então deixa para lá. Aí dele, esse sacerdócio continua também. Aí aqui é Jesus, certo? Se você quiser, você pode continuar nele. E é através dele que as mulheres entram nessa história. Através Desse camaradinho aqui. Quem é esse? Quem é esse camaradinho? Vamos pensar. A Moisés está muito alto. Não, é o Espírito Santo. Não. Não? É gente? Gente perigosa. 1 Samuel 10. Já dei a dica. Ah, Moisés, sabe? não, Samuel. Samuel. Lembra que o sacerdócio estava praticamente acabando, se findando? E aí Deus pegou e falou: olha, Eli, da sua família, longe de mim eu levantar outro depois de você, principalmente da sua linhagem, não quero mais conversa. Eu já separei outro para mim. Porque os filhos de Eli pecavam. Pecavam e tal. Aí Deus trouxe através de Ana, trouxe Samuel para o templo. E lá ele teve um sonho. Lembra quando ele falou: olha, eu peço que revele para mim o que Deus falar na terceira vez. Ele perguntando para Samuel pequeno, né? Isso são sinais, irmão. Ele não tinha linhagem nenhuma. Ah, é, ele era filho de Eucana. Ele não tinha linhagem nenhuma de sacerdotal. Mas ele adentrou aqui. Por quê? Boa, né? Por causa do nazireado. Como assim? O que Ana falou? Meu filho, se tu me deres, ele vai ser nazireu. Ah, pelo Não que vai ela passar navalha sobre sua cabeça, ele não vai beber vinho, nem bebida forte e tal. E aí ele foi esse elo aqui. Porque senão teria passado direto para esse sacerdócio levítico até os tempos de Jesus. Mas aí veio o nazireado, e entre ele apareceu alguns outros. Mas, Sansão. mas Arão não foi depois de Arão? Hã? Samuel não foi depois de Arão? Mas você está querendo dizer que acabou, quase que acabou ali em Moisés, depois... Eu estou citando aqui a linhagem na forma cronológica. E onde entra Miriam aí também? Ó? Hã? Miriam ainda está aqui, ó. Miriam é dessa linhagem sacerdotal. Apesar dela não ser sacerdotisa, ela veio desse termo levítico. Entenda uma coisa. Caifás era o sumo sacerdote nos dias de Jesus. Só que ele era da linhagem de Levi. Certo? Jesus veio no tempo de Caifás, mas ele veio na linhagem, De Matã. entre aspas, sacerdócio universal. De quem? Melquisedeque, sacerdócio eterno. Então Jesus não precisava entrar no templo para adorar a Deus. Moisés também não precisava entrar no templo para adorar a Deus. É tanto que depois que ele ungiu os utensílios, ele não entrou mais lá. Mas quando ele queria falar com Deus, a nuvem que estava em cima do tabernáculo, quando Moisés entrava na tenda, a nuvem saía daqui e vinha para cá. Se ele entrasse de noite, a coluna de fogo que estava em cima do tabernáculo vinha para cá. Só que Moisés não entrava aqui.
era o quê? Um novo tempo, um novo sacerdócio. E Moisés sabia que no templo do tabernáculo de Moisés, quem mandava era Arão. Só que do lado de fora, quem mandava era Moisés. Então, quando essa linhagem sacerdotal veio, e que no caso ela foi, entre aspas, meio que interrompida, mas na verdade ela foi dada somente uma pausa. Por quê? Porque Deus colocou, através de Moisés, o sacerdócio levítico. E essa era a intenção de Deus para conosco. É levar todos nós até o cume do monte e chegar lá e chancelar a palavra de Deus no nosso coração. Mas o que o povo falou? Não, Senhor, manda Moisés, nós não. Esse monte está muito perigoso, está ventando muito aí, está tendo muito trovão, não é muito seguro. Então, depois veio a esse camarada aqui. Quando ele desceu que tinha o bezerro e tal, aí suscitou pessoas de outra linhagem que também não era, né? Através do nazireado, entrou-se outras pessoas que não eram da linhagem sacerdotal para o sacerdócio. E que poderia fazer como tal. Um exemplo, Sansão. Veja aí, 1 Samuel, vocês abriram? Sim. Capítulo 10, versículo 3. Dali, quando passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali também encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outro levando 3 bolos de pão e outro levando um odre de vinho. Isso simboliza e te lembra alguma coisa? Pão, vinho, monte, 3. Pegou não, né? Então continua. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberão na tua mão. Então seguirás a ele em Gibeon, que está a sua guarnição dos filisteus. Aqui no caso é o chamado de Saul. Mas é o caso que eu estava falando. Ele trouxe pão e trouxe vinho, Melquisedeque. E Samuel também introduziu no louvor e na adoração a Deus estas coisas que não tinha aqui. Davi participou não do sacerdócio levítico, ele participou do sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Porque ele oferecia louvores. É tanto que a Bíblia diz que esse reino não vai acabar, que ele vai voltar e que vão ter turnos de louvores de 24 horas de adoração e louvor a Deus, as trocas dos sacerdotes, as trocas dos levitas. E nós, aí fica uma pergunta. Ele fala que vai restaurar o tabernáculo de Davi. De Davi, só para nós aqui a gente encerra, você que já passou da hora. Nós estamos em qual sacerdócio, irmão? Levítico universal. Ou de Melquisedeque? Melquisedeque. No sacerdócio de Melquisedeque tinha levita? Eles cuidavam do templo? Pesquisa. E na próxima aula a gente discute sobre isso. Vamos falar sobre o governo teocrático, que era da vontade de Deus. O Levi, você quer saber se tinha levita? Mas... Tinha pão e vinho no sacerdócio levítico? Hoje nós comemos pão e vinho. O que acontece conosco? Nós mesclamos os sacerdócios. Nós vivemos os dois. Né? Queremos viver os dois. E esse daqui foi extinto. Isso aqui acabou. É como se ele tivesse parado e aqui Jesus veio, aí ele continuou. É como se ele viesse aqui e encerrou esse e continuou nesse daqui, ó. Esse daqui é o do Espírito hoje. É, porque a gente não faz sacrifícios, a gente não faz mais sacrifício. Nós não vamos mais lá no templo em Jerusalém. Exatamente. E o que continua é esse daqui. O que tem a ver os levitas? Pois é. Qual era a função dos levitas? Os levitas, é porque a gente ia ver isso mais para frente, mas os levitas ficaram com a função dos diáconos.
ordenanças, cuidados do O templo. povo sempre coloca, aquele que. Aqui, Levita. Hã? O povo sempre coloca aquele que canta. É. Nada a ver, né? Assim, tinha uns que era separado, só por louvor, mas também tinha aqueles que cuidavam para limpar o sangue do sacrifício. Tinha aquele que carregava os utensílios. Então, tá entendendo? Era o serviço do templo. Então os levitas se transformou em diaconato. Teoricamente, sim. Mas isso aí deixa para a próxima, que nós já está tarde. Bom, então, recapitulando o que nós vimos hoje, através dessas passagens, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre porções. No Novo Testamento, ele vem em plenitude. Sobre um, não, sobre todos. Né? Deus usa eu, usa você, quando a gente pensa, ele usa todo mundo. E todos juntos somos um corpo. Ok? Havendo Deus falado antigamente de várias formas. Que formas que Deus falou, irmãos? Os patriarcas, sacerdotes, nazireados, profetas, reis, juízes e os líderes e apóstolos nos últimos dias, né? Isso para Deus já era os últimos dias. Aí aqui a gente simbolizou a forma. Aqui tem um início. Na próxima aula a gente aprofunda um pouco mais sobre isso. O reino sacerdotal, que é o sacerdócio Aí parou, né? universal. Líderes e apóstolos aí cessou, né? Como assim cessou? Vai mais. Ó, agora daqui para frente é só o arrebatamento da igreja. Lembrar dele da parte da coluna dos 5 ministérios. Exato, que é os dons do Filho, que também está incluído aqui, que é os líderes apóstolos, né? É a decisão que tem que ver. Onde é que a gente está? Os ministérios. Nós estamos aqui. Não, eu estou falando para a gente se avaliar a partir que às vezes nem sempre passou por Mateus, Marcos, João. Exato. Para a gente se avaliar. E essa nossa autoavaliação faz parte do nosso chamado, o nosso ministério. É como diz lá na ceia, quando Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem, cada um, e coma a si mesmo, pois por causa disso alguns comem e bebem indevidamente, e por causa disso há entre vós muitos doentes. Irmãos, lembra daquilo que a gente falou da outra vez? Deus pune. Existe a repreensão do Pai, do Filho e do Espírito. A do Espírito é branda. Meu filho, não faz isso não. A do Filho já toca mais profundo. Não faça isso. Tenta até repreender, dificulta uma situação. Já o Pai já é mais complicado. O Pai é aquele que diz: eu açoito e repreendo todo aquele que tem por filho. Mas não é por mal, é para o bem, porque ele mesmo fala em Jeremias: eu sou o que crio a ferida e eu mesmo curo. Então ele não tem dó não, pode ter certeza. Se for para o nosso bem, e depois a gente ainda vai agradecer porque passou por isso. Então aqui o sacerdócio de Moisés, atenda, depois a gente fala mais sobre isso. A próxima aula, gostaria que os irmãos lessem a partir do capítulo 7 da apostila, pelo menos mais 3 capítulos, que vai falar lá sobre os sinais, né? Os tópicos, o óleo, o vento, a simbologia do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo. Aí, tipo um exemplo, você vai estar lendo um versículo, aí você vai falar: aí veio o vento, e falou: opa, esse vento aqui é o Espírito, entendeu? Aí quando você vai falar, aí no princípio, e o Espírito pairava, falou: opa, isso aqui é o Espírito. Você vai identificar ele através desses capítulos aí que nós vamos ler. Amém? Vamos orar? 7 até Até o 10 pelo menos, né? É pouco, irmão, a apostila é pequenininha. Vamos orar? Vamos agradecer, Senhor. 5 para as 10.